Mas os símbolos, João descreveu, como eu disse, como ele viu. E os símbolos era uma forma que as pessoas usavam na época. Então, nós temos que entender que essa época, né, foi trazida assim, essa mensagem ela foi trazida através desses símbolos para que a gente pudesse ter esse entendimento melhor. Então, a visão que a gente chama de Pai João, ela foi colhida no espaço, no tempo, e depois trazida até ao cérebro físico. Então, o que acontece? Os símbolos, eles começaram, o Apocalipse, como eu disse, ele é recheado de símbolos. Então, as revelações são sempre trazidas nessas linguagens simbólicas, né, alegóricas, para que possamos, então, ter a oportunidade de interpretar. Essa que é a grande maravilha do coisa. E, como eu disse, a linguagem simbólica ela é característica do povo daquela época. Os egípcios, os persas, os hindus, os chineses, todos eles usavam muitos símbolos. E o próprio Cristo também se utilizou de muitos símbolos durante a sua passagem conosco. Se a gente, por exemplo, Jesus usou símbolos como pão, pedra, rios, sementes, mar, né? Enfim, usava assim, por exemplo, numa linguagem muito simples, eu poderia dizer para você numa frase muito curta e num símbolo o que Jesus é para mim. Eu posso dizer para você, Jesus é a luz que ilumina a minha vida. Eu falando dessa forma, você já consegue ter uma definição muito melhor do que luz. É luz de quê? É melhor, é o que me compreende, é onde eu aceito. Sabe? Então, essa simbologia da luz que me ilumina, se eu disser também, Jesus é o rio que me conduz à minha perfeição. Você conhece o rio, o conduzir, você sabe que o rio passa por intempéries, mas vai chegar no mar. Enfim, você começa a trazer essa associação de símbolos. E no caso do Apocalipse, João usou outros símbolos, mas outros símbolos diferentes. Ele trouxe, por exemplo, o número 7, usou muito o número 7. E o número 7 também já era uma coisa que era usada nos evangelhos, lembra? O mundo criado em 7 dias, descanso no sábado, perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, e várias passagens dentro do evangelho. Do número 7 ele traz. E João usou muito o símbolo do número 7. E representava o que para aquele povo da época, o número 7? Então, esse é um estudo que alguns estudiosos fizeram e começaram a perceber já desde daquela época. Então, por exemplo, naquela época o 7 já era considerado o número perfeito, onde tinha, por exemplo, a simbologia de 4 mais 3. Né, formando 7. O 3 sendo associado ao sistema que ele chama o sistema ternário e o 4 o sistema quaternário. De uma certa forma, o 3 trazendo o que ele chamava daquela trindade, né, Deus, Espírito e Matéria, e o 4 trazendo como sendo os 4 pontos cardeais que a Terra tem, no 3 e 4. Então, é uma série de simbologia onde você consegue sair e falando. E cada vez que ele usava o 7, ou o 3, ou o 4, ele trazia sempre essa alusão. Então, Pitágoras também considerava o número 7 como sendo o número perfeito e sagrado, onde expressava a perfeição do Criador. Olha que interessante, né? Então, é através do estudo da simbologia que você consegue, então, começar interpretando tudo isso. Então, o número 7, como eu disse, sempre teve no Evangelho também. E outro símbolo que João trouxe também, as estrelas. Né? Significando, dizendo assim, os anjos espirituais, aquilo que brilha, aquilo que traz, sabe, que está num estado, num ponto distante que nós praticamente não conseguimos alcançar, que são todos esses anjos. Ele trouxe também o número 9, também bastante, nós vamos ver bastante isso, o número 9, trazendo o significado de uma ascensão. Ele é maior do que do que o 7. E ele trouxe também o número 12, que também era muito comum naquela época em termos de simbologia, que são os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, e assim por diante, vários números de simbologias trazendo tudo isso. Ele trouxe também muitos símbolos como os insetos e aves, referenciando personagens e também seres humanos. Depois nós vamos ver mais na frente como é que ele faz isso. Ele trouxe também castiçais de ouro, referenciando os veículos de luzes que poderiam iluminar esse novo mundo. E veja, ele trouxe também a questão dos castiçais. Os castiçais, pode ver os castiçais geralmente ele tem 7 velas, né, ligadas neles. Isso. Então, novamente o número 7. E esses 7 eles estão ligados por uma única base, trazendo a consolidação
dessas 7 luzes, enfim, são simbologias que foram sendo estudadas ao longo do tempo, e a gente lendo o Apocalipse, a gente consegue então verificar tudo isso onde João trouxe toda essa simbologia, né? Então, no capítulo 1, nos versículos que vão de 1 a 3, nós temos então aquela introdução do livro do Apocalipse, é o que João traz para a gente. E João faz então a dedicatória desse livro às igrejas da Ásia, como aquela saudação que ele tinha recebido para mandar. E João fala então, ainda nessa apresentação do livro, ele fala da visão que ele teve de Jesus na ilha de Patmos. E faz também a descrição arrebatadora do seu desdobramento, quando ele fala. E recebe em ordem, como eu disse, de redigir aquilo num livro e trazer para a gente. E nos versículos que vão de 13 a 16, João faz a descrição simbólica de Jesus. Foi a visão que ele teve, então, que ele disse que foi arrebatado. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.